A paz do Senhor, meus irmãos, vamos agora falar sobre muitas coisas maravilhosas. Você se lembra que no vídeo passado nós viemos aqui para Jerusalém, falamos sobre os vales de Jerusalém, né? Você está visualizando aqui agora o local do antigo templo, o Monte das Oliveiras, o Monte Sião. Então nós passamos aqui sobre o antigo templo, né? Viemos aqui para o Monte das Oliveiras e explicamos que entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Antigo Templo, a gente tinha aqui o vale conhecido como Vale de Cedron, né? Esse vale, o Vale de Cedron, ele é chamado assim porque ele significa escuro, turvado. Profeticamente, esse vale é chamado de Vale de Josafá, tá? O rei Davi, fugindo de Absalão, seu filho, passou por aqui, no local chamado Ribeiro de Cedron. É claro que hoje isso aqui não é um ribeiro mais, mas dá para você observar que aqui corria um rio, né? Dizem que quando chove ainda começa a alagar aqui, mas parece que essa área foi drenada, né? E aí a Prefeitura de Jerusalém acaba usando as águas que eram desses vales aqui. Mas vamos lá. O que aconteceu aqui também? O rei Asa, né, ele fez o que era certo diante dos olhos do Senhor e removeu todos os ídolos que os antepassados dele fizeram, antes dele, né? Então o que ele fez? Ele desfez os ídolos e queimou junto ao ribeiro de Cedron, tá? Todas as referências bíblicas do que eu falar aqui, eu vou colocar isso no estudo bíblico no nosso site www.cursobiblicoonline.com.br, tá ok? Então www.cursobiblicoonline.com.br, lá você vai ter a guia de estudos, então vai falar sobre isso tudo, tá? O que mais? O rei Josias, ele também tirou da casa do Senhor o ídolo bosque, né? O tal do Azerá. E levou para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron e queimou aqui também. Então, eu só estou fazendo um resumo do que nós já passamos. No vídeo anterior, o áudio parece que foi muito baixo, né? Então, vamos lá. O que acontece? Ele levou para fora de Jerusalém e queimou aqui o local de queimar ídolos, né? E Jesus passa por aqui com os seus discípulos, além do ribeiro de Cedron, e vai para o Monte das Oliveiras, né? Aqui havia um jardim no sopé do Monte das Oliveiras, que é o jardim do Getsemane, tá? Isso está em João 18, verso 1. Esse ribeiro, né, dizem que ele somente existe no inverno, quando caem as águas da chuva, tá? Então, é lógico que se você for lá hoje, está tudo seco. Esse vale separa os dois montes, né, como nós falamos, e ele inicia próximo ao Monte Escorpos, ou Monte Atalaia. Esse local era chamado Túmulo dos Juízes. Isso tem em 2 Samuel, capítulo 18, verso 18 também. E ele vai se encontrar com o Vale de Rinom, aqui embaixo, que é esse outro vale aqui, tá? Eles vão fazer aqui um encontro, junto também com o Vale Central, que nós vamos ver daqui a pouco. Um detalhe importante, e o que acontece? Esse vale, esse ribeiro de Cedron, ele vem por aqui e ele continua, tá? Ele vai continuar, ele vai seguir sua direção até ele desembocar aqui no Mar Vermelho, no Mar Morto, tá? Olha a distância que ele vem. E aonde ele desemboca aqui certinho, é onde está surgindo assim, poços ou fontes de água doce chamada bolanes. Você já deve ter ouvido falar sobre os bolanes. Algumas pessoas estão dizendo que isso é cumprimento profético de Ezequiel 47, mas não é ainda, tá, irmãos? Não tem nada a ver com o cumprimento profético, porque em Ezequiel 47, verso 1 ao 12, vai falar sobre um rio de águas que sai daqui de Jerusalém, e essas águas são conduzidas pelo Vale de Cedron, é lógico, até o Mar Morto, e vão tornar essas águas salgadas, a água salgada do Mar Morto, em água potável, em água doce, em água saudável, tá bom? Mas isso, principalmente Ezequiel 47, do 8 ao 10. Fala assim que essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e aí você vai observar aqui, que ela sai para a região oriental, desce ao deserto, que está logo aqui, tá certo? E entra no mar. Que mar que é esse? O mar salgado, tá? Que é o Mar Morto. E fala assim, sendo levado ao mar, as águas se tornarão saudáveis. E aí vai falar que vai haver muitos peixes, porque lá pegarão estas águas, né? Essas águas vão chegar aqui e vai tornar saudável, vai pegar muito peixe e tudo.
e os pescadores vão estar em pé em volta do mar, que o mar não vai estar morto mais, né? Vai ser um mar vivo, de águas boas, e vai falar que vai haver lugares para estender redes, né? E os peixes que vão estar aqui vão ser peixes grandes, como o peixe do Mar Grande. Qual que é o Mar Grande? É o Mar Mediterrâneo, tá? Em muita e multidão excessiva, que a Bíblia fala. Agora vamos lá, próximo vale, algumas coisas que vai estar aqui, ó, pronto. Entre o Monte do Templo e o Monte Sião, a gente tem aqui o próximo vale, que é o Vale de Tiropeon. Não tem muita coisa para falar sobre ele, né? O Vale Central, Tiropeon significa Vale dos Queijeiros, foi falado assim por Flávio Josefo, tá? E é o seguinte, ele hoje nem é mais um vale, né? Se você olhar, você vai observar que ele basicamente é difícil você observar um vale aqui, mas ele fica na base do lado ocidental do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações está bem aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Bem por aqui, ó. E o tanque de Siloé, ele vai ficar ao sul desse vale. Então, o tanque de Siloé está bem aqui, ó, né? O próximo lugar. Agora sim, nós vamos passar para a parte mais interessante, que é a parte que ficou faltando. A gente tem ainda o Vale de Rinom, né? O que tem de novidade aqui para a gente falar sobre o Vale de Rinom? Veja bem, ele é um vale mesmo, você vê aqui os vales, né? Olha lá. O Vale de Rinom, que é esse aqui, ó. Vamos lá. O que acontece de importante dele? Muita coisa para acrescentar. É um vale que está em torno da cidade antiga, de Jerusalém. Você pode observar aqui que ele faz uma volta, né? E deixa eu colocar o norte aqui para a gente não se perder do norte a sul. Vamos lá, deixar aqui. E o que acontece? Ele inicia pelo lado da porta de Jafa, ou de Jafo, que ele vai à porta do templo aqui sim, né? Você observa que esse vale ele acompanha aqui, né? E para quem vai para Jope, do lado de cá, lado esquerdo, tá? Da sua tela. Passando pelo Monte Aceldama, né? Que é aquele monte chamado Campo de Sangue, que foi comprado por 30 moedas na traição de Judas. E o que vai acontecer? No encontro dele com o Vale de Cedron, aqui há uma fonte, por aqui sim há uma fonte, tá? E ela chama En-Rogel, onde Adonias, o filho de Davi, fez um banquete com a cúpula da corte do rei Davi, mas próximo daqui, 600 metros mais ou menos, a gente vai ver Davi vai lá na fonte de Gion, no Vale de Cedron, que é por aqui, ó. Você vai observar que Davi faz o que? Ele está coroando a Salomão como novo rei. Isso pela mão de Zadok e Natã, né? Então, assim, aqui começa a acontecer uma conspiração contra Davi. Esse aqui é o limite, tá? O Vale de Rinom é o limite do território entre Judá e Benjamim. A tribo de Judá fica ao sul e Benjamim ao norte aqui desse vale, tá bom? O que acontece? Isso é chamado Vale dos Filhos de Rinom, provavelmente porque o antigo proprietário, quando Josué chega aqui, ele já tem esse nome. O antigo dono do território chamava-se Rinom, tá ok? Praticamente os arqueólogos associam ele com aquele vale que Davi fala no Salmo 23, verso 4, ele fala assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, é considerado esse vale aqui. Tá bom? E aqui, ó, Davi derrotou 2 vezes os filisteus, tá? Mas mais tarde aconteceu algo muito, muito complicado nessa região, porque Salomão, ele ergueu um altar a Moloque. E aí, assim, esse altar foi onde também outros reis, né, de Israel, Acaz e Manassés, iriam fazer sacrifício de crianças, né, sacrificar os seus filhos a Moloque. E o povo de Israel começa a fazer isso, né, sacrificar os seus próprios filhos a Moloque, quando Deus tinha condenado essa atitude, tá? E eles estavam imitando as ações assim das nações que precederam, as nações que habitavam em Canaã. E Deus fala que ia tirar as nações daqui justamente por isso, né? O profeta Jeremias vai chamar esse local aqui de Tofete. Você vai ver isso nos profetas, tá?
Já o rei Josias, ele manda destruir os altares que foram feitos aqui, no Vale de Rinom, e ele fez surgir aqui então um depósito de lixo, tá? Aqui vai ser feito um grande depósito de lixo, e aí o que acontece? Vai queimar de dia e de noite, daí vai surgir o Guiena de fogo, tá? O povo via aqui cadáveres de homens, animais e lixo queimando o dia inteiro. Então, assim, isso aqui vai queimar, por exemplo, os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais, qualquer tipo de imundície, lixo de modo geral, né? E vai usar enxofre para manter o fogo aceso, queimando o lixo. Jesus vai usar esse vale como símbolo do tormento eterno, tá? Então, vale lembrar o seguinte, embora a tradução do Guiena seja, que é o lago de fogo, né? Porque o Guiena do Apocalipse 20, que 20 verso 14, é representado por isso aqui, tá? Então, na verdade, isso aqui é uma figura do Guiena do Apocalipse, ou seja, o inferno final, que é o lago de fogo. Mas vale lembrar que a palavra inferno é também utilizada, inferno em português, é utilizada para traduzir outros termos que não tem nada a ver com o lago de fogo. Por exemplo, o hebraico Sheol e o equivalente do hebraico no grego, que é o Hades, também às vezes tem tradução que coloca inferno. E também, e não tem nada a ver, se você observar em Mateus 16, 18, aquilo ali se refere simplesmente ao mundo dos mortos. E a mesma coisa acontece com o grego tártaro, tá bom? Mas vamos lá. Agora a gente vai viajar para as novidades. Opa, antes de ir para Arabá, você que viu o vídeo passado, olha aqui, ó, deixei aqui algumas cidades de Israel, que são algumas referências para nós, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Um ponto principal aqui, Arabá. Arabá, ela é o quê? O que seria Arabá? Deixa eu deitar o mapa aqui para você ter uma noçãozinha. Olha aí, ó. Aqui, ó. O Mar Vermelho, o Golfo de Aqaba está aqui e o Golfo de Suez, né? Se você se lembrar, deixa eu subir o mapa aqui. A gente tem aqui o Rio Nilo, né? Olha que coisa linda, olha. Como que está verde em torno do Rio Nilo. Aqui a gente tem o Delta do Nilo, né? Aqui a gente tem a Península do Sinai. Aqui a gente tem a grande, enorme Península Arábica, tá? Mas vamos voltar para o nosso pedacinho aqui. Veja bem, o Golfo de Aqaba, ele tem um defeito geológico, vamos falar assim, ele tem uma rachadura aqui, ó. Parece que ele quer emendar com o Mar Morto e seguir aqui e arrancar esse pedacinho, tá? Então a gente vai dar um grauzinho aqui para a gente chegar melhor. Aqui, ó. Observa aqui o que eu estou querendo dizer. O Golfo de Aqaba, ele continua. Aqui a gente tem um grande vale, que ele vai subir o Mar Morto e vai subir o Rio Jordão. Então, esse vale é o Arabá. Arabá significa árido, traduzido por campinas, planícies e tal, né? E geralmente ele aparece como região deserta ou planície. Ele compreende um extenso vale desde o Golfo Aqaba até o sul do Mar Morto. Então, desde aqui até o sul do Mar Morto, a gente tem o Arabá. E ao norte ele vai subindo pelo Vale do Jordão até o Mar da Galileia, tá? Se você observar Josué 18:18, fala de Arabá, né, 2 vezes. E um texto importante que eu já havia falado, Deuteronômio capítulo 1, verso 7. Vamos aproximar aqui do Arabá. Olha que fenda, é uma fenda, né? Que a gente tem aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Detalhe, Arabá significa Aravá, né? Tá vendo aqui no hebraico? Cefelá, falei disso no vídeo anterior. E Negev, pode estar escrito Negeb, com B na sua tradução. Não tem problema não, tá bom? Vamos lá. Então, Arabá é essa fenda aqui, ó. Agora, vamos para o próximo aqui, ó. Vale de Acor. Vou fazer na ordem de... a gente vai ver os vales de acordo com a sequência do nome, tá? Então, o nome começando a partir da letra A em diante. Então, o Vale de Acor significa perturbação, tá? Ele fica entre as terras de Benjamim e Judá. Está relacionado aqui, deve ter uma divisão que a gente não está vendo aqui, né? Mas uma divisão
de território e fica ao sul de Jericó. Você vê aqui a cidade de Jericó, então para você já ter uma referência, eu deixei a cidade aqui. Então aqui está o Vale de Acor. Vamos lá, olha que vale. Deixa eu tentar aqui para você ver a grandeza desse vale. Olha que coisa, né? Então o Vale de Acor foi onde ocorreu o apedrejamento de Acã e sua família pela cobiça e desobediência de Acã. E aí, devido a esse evento, o local passou a se chamar Perturbação, tá bom? E aí você vai ver algumas referências bíblicas, por exemplo, em Josué 7:26, né? Em Isaías 65:10, vai dizer o seguinte: o Vale de Acor, lugar de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Olha para você ver, apesar dele ter uma história triste no passado, ele parece ter uma promessa grandiosa para o futuro, tá? E também Oséias 2:15, e lhe darei as vinhas dali e o Vale de Acor por porta de esperança. Então, aqui a gente tem, próximo a Jericó, o Vale de Acor. Daqui a gente vai subir e nós vamos agora para o próximo vale, que é o Vale de Aijalon. Fica na região de Cefelá. Deixa eu dar uma voltinha aqui. É um vale não tão profundo, tá vendo? Como aquele que a gente viu anteriormente, mas é uma região muito ampla, fica rodeada de alguns montes. É um vale, olha, um vale bem grande, né? É difícil precisar alguns locais aqui, viu, irmãos? Então vamos lá. Ele fica nessa região montanhosa aqui, ó. Então Aijalon significa Vale das Gazelas, tá? Ou lugar onde há veados. E localiza na região de Cefelá, a 24 quilômetros noroeste de Jerusalém. Então vamos lá. Vamos pegar aqui para você entender um pouco da referência que foi utilizada. Jerusalém está aqui. A região norte está bem norte para cá, para cima, onde está Betel. Sul, onde está Tecoa, né? E se você vier para o lado do Mar Morto, você vai para leste. A oeste, você iria aqui para onde está escrita a região do Vale de Sorek, um pouco abaixo do Vale de Sorek. E noroeste seria essa região. Nordeste é Jericó, tendo Jerusalém ao centro como referência. O nordeste é Jericó e o Vale de Acor. Agora, o noroeste é onde está o Vale de Aijalon, tá ok? Então vamos voltar para lá. A 48 quilômetros vai dar aproximadamente essa região aqui, tá? Vamos lá. E isso para você fazer as suas pesquisas. Você está vendo que aqui, olhando de cima, dá para observar que aqui tem um grande vale, né? O que acontece aqui? Aconteceu aqui a batalha de Josué contra os amorreus, no dia em que o sol e a lua pararam. Ele orou e falou: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Isso está em Josué 10, verso 12 ao 14. Tá vendo? Então o sol detém Gibeon e a lua no vale de Aijalon. Então a lua, de alguma forma, ficou parada por aqui nesse vale. Também em Isaías 28, tá? No verso 21, esse vale é chamado de Vale de Gibeão. Tá? E no ano 70, uma informação importante, no ano 70 a.C., vou colocar o norte aqui. Cadê Jerusalém? Está aqui, ó. Então, no ano 70 a.C., o que aconteceu? As tropas do general Tito partiram daqui para destruir Jerusalém e acabaram também destruindo o templo, né? Numa colina que domina o vale, foi construída uma cidade que hoje se chama Yalo, tá? Ou Jalo, né? Então, vamos para o próximo monte aqui. Lá no Vale de Bazã, olha para você ver. O Vale de Bazã, deixa eu colocar aqui. Cadê? O que eu queria mostrar dois montes aqui, mas eu tirei os montes da referência. Não tem problema. Existe aqui um Monte Bazã, nas proximidades. Há dois montes pequenininhos por aqui. Deixa eu vir mais baixo aqui se eu encontro eles. Olha que vale. Olha, irmãos, o que é isso?
Que lugar complicado, né? E o Vale de Bazã, a expressão Bazã significa terra larga. De fato, se você subir e olhar do ponto de vista do monte, você vai ver como que a terra aqui é uma terra larga, ó, tá? Do Monte Bazã a gente vê uma planície muito grande, mas o Vale de Bazã, ele é um vale assustador. Deixa eu girar aqui para a gente ver ele. Tá ok? Ele fica ao leste do Mar da Galileia, né? Não é mencionado na escritura, mas é cortado pelo rio Jamurque. Existiam 60 cidades no reino de Bazã durante a conquista dos israelitas, tá? No território dos cananeus, tá? Aqui Deuteronômio. Aí então vai falar assim que e naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que não lhes tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. Então, esse território aqui foi tomado, né, pelos israelitas que fica do lado de cá do Jordão. Não se perca, aqui a gente está de ponta cabeça. Ó, o Rio Jordão está lá e o Mar da Galileia está aqui. Vou colocar o norte e sul para a gente se situar novamente. Tá ok? Então, a terra de Canaã do lado de cá. Aqui você tem a outra região que foi tomada também pelos israelitas. Vamos lá. Vale da Bênção. Vale de Beraca. Esse vale aqui, ó. Tá? Parece que eu já estou até vendo umas campanhas aí do Vale da Bênção. Vamos lá. Aqui, ó, você tem alguns vales por aqui. O pontinho está um pouco deslocado, mais ou menos por aqui. O Vale da Bênção, ele é chamado assim, o nome dele é Beraca. Beraca significa bênção, tá? Então ele fica no território da tribo de Judá, se localiza entre Jerusalém e Hebrom. Vamos conferir? Aqui, ó, colocar o norte aqui. Hebrom e Jerusalém. Né? Então ele fica aqui assim, ó, esse vale. O que tem para você observar? Ele também está a 7,5 km de Tecoa, por isso que a cidade de Tecoa está aqui, ó, como referência para fazer medição, tá bom? Então, o nome Beraca vai aparecer em 2 Crônicas 20, verso 26, e ele fala do livramento de Deus que ele dá a Josafá contra a coligação. Eu anotei, não estou conseguindo ler. Coligação de Amon, Moabe e Edom. Ele é identificado hoje como um nome Berecá, tá, ok? Que significa poço d'água. Mas o Beraca significa bênção. Vamos para o próximo vale. É o Vale de Elá, ou é o Vale dos Terebintos, né? Deixa eu girar ele aqui. O que é isso? É o Vale do Carvalho. Vamos virar aqui para a gente ver melhor. Esse vale é chamado assim de Vale dos Terebintos, Vale de Elá, né? De Elá. Terebinto significa, o Elá significa carvalho, né? É a mesma coisa. Então pode ser Vale do Carvalho também. E o que acontece? Ele fica no limite do território de Judá, próximo à terra dos filisteus. Aqui aconteceu muitas batalhas assim entre israelitas e filisteus. E foi aqui que Davi matou Golias. Tá? Então o grande diferencial desse vale aqui é que Davi matou Golias nesse lugar. Tá bom? Ah, só um detalhe, vamos voltar lá. Tem mais coisa aqui nesse vale. O que acontece? Não, vou deixar ele por enquanto aqui. Vamos para o vale aqui próximo aqui, ó, o Vale de Escol. O Vale de Escol, olha aí, ó. Olha como que ele é. Então o Vale de Escol dá para você perceber que ele é um vale bem, aí, ó, bem profundo, né? Vai acontecer o seguinte, vem do hebraico Escol, cujo significado é cacho. E se refere à uva, né? Se você lembrar desse texto aqui de Números, que está aparecendo aqui na tela, você vai se lembrar que os espias foram enviados para
para poder espiar a terra prometida. Eles vêm aqui nesse vale, colhem um cacho e chamam esse lugar de Vale de Escol por causa do cacho. O que Escol significa? Cacho, tá certo? Então, assim, até hoje algumas pessoas dizem que colhem uva de 5 cachos de uva de 5 a 9 quilos neste lugar. É muita coisa, né? Então, não sei precisar se isso é verdade ou não, se é fato ou se é mito, mas 9 quilos num cacho de uva é muita coisa. Próximo vale é o Vale de Hebron, tá? Fica na cidade de Hebron. E aí tem um vale aqui, tá ok? Um vale mais leve, tá percebendo? Olha lá, parece que ele gira e entra para cá. Aí, ó. Então a cidade de Hebron, né, significa união, a palavra Hebron. O nome da cidade antigamente era Kiriat Arba. E Abraão vai fixar aqui, é o primeiro lugar que Abraão, aliás, né, é um dos lugares que Abraão vai ficar. Então, assim, o que acontece? Ele fica com a sua família aqui nos Carvalhais de Manre. Eu falei muito disso em Gênesis, no livro de Gênesis, a gente fala muito sobre isso, né? Ele recebeu a promessa do filho na velhice, aqui também de ter filho na velhice. Essa terra foi herdada por Caleb, tá? Outra informação importante. A cidade de Hebron, que fica nesse vale, tem o famoso carvalho de Moré, tá? O terebinto de Moré, às vezes pode estar escrito aí. E a sepultura chamada assim de Cova do Campo de Macpela, onde ficou enterrado Sara, Abraão, Rebeca, Isaac, Leia e Jacó. Tá certo? E aí o que acontece? Gênesis 37:14 é dito assim, ó, e lhe disse, ora, vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho, me traga a resposta. Assim o enviou ao vale de Hebron e foi, olha, vale de Hebron. Quem está indo aqui, se eu não me engano, é José, né? Está em Gênesis 37:14. O próximo vale é um vale muito importante que é chamado Vale, olha aqui, ó, Vale de Jezreel. Está mais ao norte, ao noroeste, aqui, ó. Lembra daquela pontinha de Israel? Você vai descendo aqui e você tem um rio. E aí, logo nesse cantinho aqui, você tem o Vale de Jezreel. Vamos lá, um grande vale. Vou deixar aqui para você ver o rio, para você entender. Na encosta dessa montanha, aqui você tem a montanha, um dos montes ali é chamado de Monte Carmelo. Você tem um grande vale, tá? E esse vale é chamado de Vale de Jezreel. Alguns vão escrever Vale de Esdraelon. É a mesma coisa, tá? Se refere ao mesmo vale. E o que acontece? Aqui você tem um campo para batalha muito grande, tá? Eu suspeito que a localização que está marcada aqui não seja exatamente, eu acredito que a localização ela seja por aqui, ó. Deixa eu apresentar para você o vale que eu suspeito, tá? Aqui, ó, onde tem essa estrada aqui. Opa. Isso. Mas, como eu não quero inventar a roda, vou deixar a localização que está aqui. Por que eu suspeito lá? Porque é ali que tem o vale, na região de Jezreel. Aqui o que eu vejo é uma planície, tudo bem? Mas vamos lá. Então eu vou apresentar aqui para vocês o vale que eu suspeito que seja ele. Eu só não confirmei esse dado ainda, mas eu suspeito que seja ele. Vamos lá. Informações sobre Jezreel. Primeiro que significa que Deus semeia, tá? Muitos confundem o Vale de Jezreel com a planície, devido à inexatidão de alguns geógrafos bíblicos. E por isso que eu estou dizendo, há o Vale de Jezreel, aqui na região de Jezreel, e esse é o melhor vale que eu percebo aqui na região, e há uma planície de Jezreel. Então, quando você digita Vale de Jezreel, você pode cair aqui pela informação. Mas, na verdade, o vale que a gente vê é esse aqui. Por isso que eu estou dizendo, existe a planície de Jezreel, mas existe também o Vale de Jezreel, tá? As pessoas confundem muitas coisas sobre esse vale. Então, ele começa nas nascentes do rio, do ribeiro de Jalude, e termina no Vale do Jordão. Essa parte que foi requisitada pelos filhos de José, né? Se eu não me engano, por Efraim, tá?
Aqui, o Senhor vai dar ordem a Gideão para que ele faça uma redução no número de homens que iriam para a batalha com ele. De 32 mil, sobraram só 300 homens. Lembra disso? Deixa eu subir aqui um pouquinho, para você ter uma noção da localização aqui. Então surgiram 300 homens somente com Gideão. E esse também foi lugar de morte de muitos reis. Jorão morreu aqui, Acasias também, na batalha contra Jeú. O rei Josias morreu aqui, na batalha contra o faraó Neco. Olha de onde que esse faraó sai para matar os outros aqui. Olha lá onde que é o Egito, olha. Ele sai aqui do Egito e vem para uma batalha aqui. Olha para você ver que faraó ruinzinho, né, rapaz? O Vale de Jezreel também é chamado de Vale de Esdraelon, como eu já falei lá em cima, né? Porque Esdraelon é a forma grega para o nome de Jezreel, tá? Aqui também está o Vale do Armagedon, e aqui você está vendo aqui, ó, tá? E fala assim do sexto anjo, né? Que vai acontecer esse evento aqui no grande dia, olha para você ver, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí os congregaram no local que em hebreu se chama Armagedon, tá? Essa palavra Armagedon, ela vem de algumas palavras, né? Em hebraico, colina ou monte significa Har, né? E você tem Megido, que é o nome da colina, que perto tem uma colina, que significa lugar de tropas. Então a junção dessas duas palavras vai formar Armagedon, né? Ou Armegido. E vai ser transliterado assim. O rei Salomão, o que ele fez? Ele fortificou esse lugar e guardava aqui parte das tropas dele, tá? Então vamos para o próximo vale. Vale do Jordão. Não poderíamos deixar de falar desse... Olha aqui, que coisa, olha. Tudo isso aqui, ó, vem lá do Mar Morto. É o Vale do Jordão. Vamos viajar aqui no Vale do Jordão. Isso tudo aqui é o Vale do Jordão, ó, em direção ao Mar da Galileia. Se eu aproximar mais aqui, essa é a parte alta. Se a gente virar o mapa, deixa eu virar aqui. Vamos descer para o sul agora. Aqui, ó, esse aqui é o Vale do Jordão. Desci demais, né? Vamos lá, descer o Vale do Jordão. Por aqui, assim, Jesus foi batizado, tá? Esse aqui é o Rio Jordão. E aí ele vai descer até que ele deságua no Mar Morto, que é a parte mais profunda do mundo, tá? Do mundo. Para se ter ideia, ele está a menos 400 e poucos metros abaixo do nível do mar, que é o mar Mediterrâneo. Então o Mar Morto está bem baixinho. E o ponto mais profundo dele chega a 800 e tantos, eu não me lembro bem de cabeça, mas 800 e tantos metros de profundidade, tá? É a parte mais profunda do mundo. Então vamos lá, esse é o grande Vale do Jordão. Por que eu estou detalhando ele? Porque ele faz parte do Arabá, tá vendo? Lembra que eu falei disso? Olha aqui, ó. Vem o Arabá, entra no Jordão e a fenda continua, tá? Dá a impressão que ela quer cortar até aqui sim, ó. Só que aqui tem uma cadeia montanhosa muito bruta. Olha para você ver quantas montanhas fortes e sólidas. Se você lembrar por aqui, aqui ó, está o Monte Hermon, né? Que é o monte mais alto, se eu não me engano é esse aqui, ó. Aliás, não, é aqui mesmo. Que é o monte mais alto dessa região, tá? Aqui, ó. Acima da Cesareia de Filipe aqui você tem o Monte Hermon. E o que acontece? Vamos voltar para os nossos vales, né? O Vale do Jordão, a gente tem muita coisa boa para falar do Vale do Jordão, mas vou deixar bem claro aqui que ele é o maior vale de Israel, tá? Ele começa no sopé do Monte Hermon lá em cima e ele vai descendo, tá? E ele percorre cerca de 215 quilômetros até chegar ao Mar Morto. Observe que Israel é bem pequenininho. Então lá de cima do Monte Hermon até chegar aqui no norte do Mar Morto é apenas 215 quilômetros. Mas também é o vale de maior profundidade do mundo, chegando a cerca de 426 metros de profundidade, tá?
é uma grande fenda geológica que dá continuidade ao Arabá. Inicia com largura de 100 metros, aqui, né, mais ou menos 100 metros no início, mas aqui chegando próximo do Jordão, aliás, do Mar Morto, ele vai alcançar uma largura de 15 quilômetros, tá? Então, só para você ter ideia. Próximo vale é o vale aqui ao lado, Vale de Moabe. Você está vendo ali, o Vale de Moabe. Olha que vale aqui, hein? Mas a marcação está mais para cima. Olha aqui, ó, Vale de Moabe. Essa região é uma região muito montanhosa, né? Aqui você tem ao pé. É claro que o Vale de Moabe é o mais difícil de se precisar de todos, tá? Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus enterrou Moisés num vale ao pé, olha aqui, ó. Ele fica a oeste do Mar Morto, e em algum lugar deste vale o Senhor sepultou Moisés. Isso está em Deuteronômio 34, versos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E aí a referência é Bet-peor, tá? E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então a gente tem vários vales aqui nessa região. Esse aqui se torna então apenas uma referência baseada na geografia que a gente tem disponível hoje, tá bom? Mas existem muitos vales aqui próximo dessa região aqui. Vamos lá, só para você ter uma noção. Próximo vale aí, Vale de Refaim, que é o Vale dos Gigantes, tá ok? Apesar da marcação estar em cima do morro, aqui ao pé aqui a gente tem um vale. Você vai observar aqui, ó. Isso. Dá para observar que tem um vale aqui, ó. Esse é o Vale do Refaim. Vale de Refaim, né? Ele é o Vale dos Gigantes. Refaim está no plural, como você vê aí, tá? Significa gigantes. E ele inicia entre a cidade de Jerusalém e Belém. Se você observar aqui, deixa eu voltar aqui para a gente verificar esse dado. Ele está entre Jerusalém e Belém, ó. Jerusalém ali e Belém. Mas ele está mais para a região oeste. Então vamos lá. Opa, vou voltar aqui. O que acontece? E ele segue em direção ao oeste, que é esse vale aqui, ele vai seguindo. Tá ok? Ou seja, sentido do mar Mediterrâneo. Esse vale, ele era uma rota que vinha da Filístia. A Filístia está para o lado de lá, tá? E para quem ia para Jerusalém. Jerusalém está para cá. Então está aqui, ó, a rota, só para você entender. Aqui, inclusive hoje você pode olhar aqui que tem uma estrada, né? Ou seja, ele vai seguindo a rota para chegar a Jerusalém. Olha lá, Jerusalém. Vamos voltar no Vale de Refaim. Outra coisa importante, é um vale enorme esse aqui, tá? Os Refaíns, que são gigantes, foram derrotados aqui, tá? Em Gênesis 14, você vai ver que Abraão vai derrotar os gigantes aqui. E Deus prometeu para Abraão a terra dos Refaíns. Está em Gênesis 15, verso 20. Tá? Uma coisa importante aqui para a gente. José chama esse vale de vale que vai de Jerusalém para Belém. Então, esse vale aqui, vamos subir aqui. Ele era usado. Ele está vindo para o oeste, mas as pessoas pegavam de Jerusalém, pegavam o vale e depois descia para o sul. Na metade do caminho aqui entre Jerusalém e a marcação, você desce para o sul e chega na cidade de Belém, tá bom? Isaías 17:5 vai falar da fertilidade desse vale, tá? Outra coisa, Og, rei de Bazã, era descendente dos Refaíns que moravam aqui, segundo as informações. Tá? Desse vale aqui os filisteus vinham porque era caminho da Filístia para cá. Olha para você ver o vale aí, ó. Tá vendo? Então da Filístia eles vinham por aqui. Então por aqui os filisteus atacaram muitas vezes Israel. Tá? Davi escondeu na cova de Adulão, na caverna de Adulão, por aqui, né? Ele teve desejo de beber água do poço de Belém. O que os valentes dele fez? Os 3 valentes atravessaram esse vale cheio de
aqui tinha um acampamento dos filisteus. Para tirar a água de Belém, trouxe para Davi. O rei Davi derrotou nesse vale os filisteus pelo menos 2 vezes, tá? E quem quisesse ir para Jerusalém tinha que passar por esse vale aqui, tá? Abraão passa por aqui levando o filho Isaque para ir para Jerusalém, para oferecer em Moriá, na terra de Moriá, né? Observa aí. Jacó passou aqui fugindo do seu irmão Esaú, e Maria e José, quando foram levar Jesus para o templo, tiveram que passar pelo vale também, né? Subiu de Jerusalém, aliás, subiram de Belém para Jerusalém, então tiveram que pegar um pedacinho deste vale, tá? Na última sequência de vales, está faltando aqui só mais 3 vales. O primeiro desses últimos aí é o Vale de Sidim, fica aqui no sul. Você já observou que ele está no sul do Mar Morto. O Vale de Sidim, ele fica nessa região. Às vezes ele é até confundido, irmãos, com o próprio Mar Morto, tá? O Vale de Sidim fica na região do Arabá, você já observou, né? É o local daquela batalha que envolveu os 5 reis, os 4 reis contra 5, que está em Gênesis 14. Aqui você tinha a coligação de Kedorlaomer. Cadê o nome do camarada? Não coloquei aqui, né? Mas você vai ver aqui as referências. Vale do Sidim. Deixa eu verificar aqui. Vale de Sidim, Vale de Sidim, né? E aí, ó, o detalhe aqui, ó, Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Então, ele às vezes se confunde também com o próprio Mar Morto, tá? Nessa região ficou cheio de poços com, vamos dizer assim, com betume, tá? Poços de betume. Mas tudo indica que na época de Ló, que Ló escolheu essa região, aqui era verdejante, produtivo, bonito. Se você ler Gênesis 13, você vai ver que Ló olhou para essas campinas e quis habitar aqui, tá certo? Onde ficava Sodoma, Gomorra e essas cidades, Admá, Zeboim e Belá, que é Zoar, tá ok? Ficava aqui ao sul do Mar Salgado, que é o Mar Morto, tá? O próximo vale, penúltimo, é o Vale de Siquém, fica no meio de Israel, olha aí para você ver, ó. Vale de Siquém fica na cidade de Siquém, ou seja, a cidade de Siquém fica entre 2 montes. Então você vai ver aqui o monte abaixo, o monte Gerizim, e ao norte você vê o monte Ebal. E aqui no meio você tem um grande vale, que é o vale, olha aí para você ver, ó. Você já deve ter visto essa foto, né? Aqui, à sua esquerda está o monte Gerizim, à sua direita o monte Ebal, e no meio, a cidade de Siquém, ou seja, o Vale de Siquém, fica aqui. Olha que coisa. Então, Siquém significa ombro, tá? Fica localizado na região central de Israel, exatamente onde se encontra... olha, veja bem, esse vale é exatamente onde é que está a cidade de Siquém, que no Novo Testamento você vai achar a referência Sicar, tá? Isso é em João 4:5. E fica entre os montes Gerizim e Ebal. Aqui foi o primeiro lugar onde o patriarca Abraão residiu em Canaã. Ele vai morar aqui, o primeiro lugar que ele vai morar, quando ele chega da Mesopotâmia, né? Vem da terra de Ur dos caldeus. Jacó, ao voltar de Harã, armou sua tenda em Siquém. Diná, filha de Jacó, foi deflorada ou contaminada pelo príncipe de Siquém, filho de Amor. Jacó erigiu um altar nesse vale também, como retaliação ao caso da sua filha Diná. Levi e Simeão mataram todos os siquemitas que estavam aqui, né? Jacó mandou enterrar em Siquém os ídolos e amuletos dos seus filhos. E, ao morrer, José foi sepultado nessa região. Esse é o local onde é que estava o poço de Jacó, onde Jesus conversa com a mulher samaritana. Olha aqui que legal. A mulher samaritana, ela conversa com Jesus e ela fala com Jesus o seguinte: Senhor, é nesse monte, no monte aqui, ó, nesse monte da esquerda, que é o monte Gerizim, que é o monte da bênção. O monte da maldição é o monte da direita, que é o monte Ebal. Então, no monte da esquerda havia um templo, segundo a tradição, havia um templo para rivalizar com o templo de Jerusalém. Então ela diz: Senhor,
nossos pais dizem que é nesse monte aqui que deve adorar, e vocês dizem que é no monte em Jerusalém. Jesus fala que não é nem nesse monte, nem no outro, né? Mas adorar o Pai em espírito e em verdade. E o último de todos os vales que nós vamos ver é o chamado Vale de Sorek. Está aqui, ó, né? Alguns vales como este, pouco material de geografia trata dele, mas eu achei por bem falar sobre ele para você entender um pouco da importância sobre o Vale de Sorek. Ele está na região um pouco mais plana, né? Não sei por que eu coloquei o marcador. Sim, o marcador está no local certo. O que acontece? Você vê que quando você aproxima, você tem umas montanhas muito baixinhas aqui em volta. Contudo, essa região é chamada de Vale de Sorek. Significa vinha escolhida. Parece que você já vê algumas plantações aqui perto, né? Localiza-se a oeste de Jerusalém, cerca de 14 quilômetros. Faz separação entre as tribos de Judá e Dan, tá ok? Nele passava importante via, uma via que ligava Jerusalém à costa do Mediterrâneo. Dalila morava no Vale de Sorek, a Dalila do Sansão, lembra? Nessa região ficava Bet-Semes e também ficava uma outra cidade que não me veio à mente aqui agora. E ela foi Bet-Semes, para você se situar, é uma das 48 cidades dadas à tribo de Levi. E aqui nessa cidade foi onde 70 homens olharam para dentro da Arca da Aliança e foram mortos pelo Senhor. Agora eu te pergunto, o pessoal é da tribo de Levi, sabe que não pode olhar para dentro da Arca da Aliança. Olharam, porque Bet-Semes é uma cidade levítica, tá? Olharam, tem muita gente que não sabe que os levitas ganharam cidades, né? Muita gente não sabe disso. Olharam e foram mortos pela desobediência, tá? Então, aqui a gente está concluindo, deixa eu dar colocar organizado aqui o mapa. Isso. Tá, irmãos, cada lugarzinho aqui é importante, ó. Deixa eu colocar o mapa mais aberto aqui para você visualizar. Aqui nós estamos visualizando Israel. De Dan, lá no norte, a Berseba, no sul. Você já deve ter lido algum texto que fala isso, de Dan a Berseba, ou seja, Dan é a região do extremo norte e sul é Berseba. Então, falar assim, de Dan a Berseba, todo Israel conhecia Samuel, por exemplo, como profeta. O que está dizendo? De norte a sul, Israel inteiro reconhecia Samuel como profeta de Deus. Tá certo? Que ficava aqui, ó, próximo da região de Betel, mais para baixo um pouquinho. Tá ok? Irmãos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Nós vimos vários vales aí. Que Deus abençoe você. Muita história, como eu falei, tem muita história esse território. A gente ainda vai ver desertos, planícies, a gente vai ver as cidades, né? Você já viu algumas cidades em azul aqui, ó. Betel, Belém, Tecoa, Jericó, tem muita coisa. Hebron, cidade importantíssima, Berseba, Naim, Nazaré. Olha as cidades aqui, Jesus passa muito tempo nesse território aqui, irmãos, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Mar da Galileia, Betsaida, Cafarnaum, Corazim, Dalmanuta, Tagba, né? Tábiga, Genezaré, Magdala, Tiberíades, por isso é chamado de Mar de Tiberíades, Mar de Quinerete, é por isso que era chamado de Mar de Quinerete, tá? Então, Caná, tá vendo? Ó? Caná da Galileia, Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado, né? Naim, né? Então você tem aqui deixa eu ver, tem outra cidade, Cafarnaum, aqui, ó, cidade de Naim, também, chamada assim, lá, ó, Dan e Cesareia de Filipe, tá bom? Você tem aqui Acre e várias outras cidades que não estão aqui no mapa ainda, porque eu deixei essas como algumas referências para nós. Então, aprecie o lindo território, né, de Israel, e nós vamos para o próximo estudo ainda sobre geografia bíblica. É um estudo intenso, a pesquisa é longa, não dá para falar tudo, né, mas lá no site vai estar disponível para você todo o conteúdo também sobre os vales. Tudo bem? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu peço que você nos ajude em oração. Amém? Deus abençoe vocês. Até mais.